Boa noite, eu sou o Marcelo e vou estar explicando para vocês das variáveis quantitativas e qualitativas, que é referente ao conteúdo do exercício 3 da lista 1. Boa noite. Também coube a mim a fazer a parte do exercício 3, da lista 1. Eu vou explicar a segunda parte do exercício, que são as variáveis quantitativas discretas ou contínuas. Bom, para começar, a gente tem que entender o que é uma variável, né? A variável é uma característica que assume diferentes valores, e elas podem ser classificadas tanto como quantitativa ou qualitativa. Sendo quantitativa, ela vai sendo mensurada numericamente, ou seja, sempre vai ter um número, um valor que vai estar associado a essa característica. Um exemplo disso seria a quantidade, distância e altura, entre outras questões também. Enquanto a qualitativa vai ser atribuída, a característica vai ser atribuída através de adjetivos, substantivos, é, sempre não correspondendo a valores numéricos. Então, por exemplo, o tipo de sabores, objetos e formatos vão ser questões qualitativas. E esses conteúdos são essenciais para entender o exercício 3 da lista 1. Bom, a primeira parte do exercício, ele pedia para você designar a característica, a variável, descobrir a variável de cada uma dessas frases. Então, por exemplo, a gente já classificou aqui no exercício, né? As qualitativas, no caso, seriam as cores de carros. Por que as cores de carros seriam qualitativas? Porque refere, tipo, a verde, azul, branco, não a números diretamente. Assim como o estado civil. Por exemplo, a pessoa é solteiro, é casada, é viúva. E não existe, tipo, alguém no estado civil número 3. É impossível. Por isso que é tudo característico qualitativo. Além disso, também, como no caso, os locais favoritos dos alunos de faculdade para as férias de verão, que, por exemplo, pode ser praia, pode ser sítio, não exatamente envolve números. Agora, passando para os quantitativos que já foram classificados aqui, o número de pessoas corresponde ao número diretamente, né? Sempre vai ter uma palavra-chave que você vai descobrir qual variável representa. Por exemplo, no caso, está falando de número. Número remete a valores, então logo vai ser quantitativo. Como também na distância do salto do sapo. A distância remete a um valor numérico, logo também é um quantitativo. Assim como, novamente, em número de alunos de uma classe, número de um erro de tipografia em um jornal, e as contas mensais, novamente, pode ser tanto na quantidade de contas como o valor da conta. De qualquer forma, ela vai ser abordada como quantitativos. Certo. Na parte das variáveis quantitativas, temos as duas opções, discretas ou contínuas. Para entender a segunda parte do exercício, a gente tem que saber que as variáveis discretas e contínuas cabem apenas as variáveis quantitativas, aquelas que representam um valor numérico. As variáveis quantitativas discretas são aquelas que o conjunto de resultado são finitos ou contábeis. Aqui eu dei o exemplo de número de meninas em uma classe de aula, enquanto as variáveis quantitativas contínuas, elas são os valores que em qualquer momento podem ter um resultado diferente. Pode ser muitas vezes inteiro e muitas outras vezes fração, ou seja, números quebrados. São representados como um intervalo ou união de números reais. E elas estão normalmente relacionadas a exercícios que falam de comprimento, área de alguma coisa, volume. Um exemplo que eu dei aqui foi o nível de açúcar dentro do sangue. Agora, a segunda parte do exercício 3, temos a distinção entre as variáveis quantitativas discretas e as variáveis quantitativas contínuas. Na letra A, temos o número de pessoas em uma família. Isso é um exemplo de quantitativa discreta, já que nessa situação é possível contabilizar facilmente o número de pessoas de uma família. Na letra D, temos o exemplo, a distância do salto de um sapo. É um exemplo de quantitativa contínua, porque é um número incerto,
O sapo pode pular mais uma vez e não dar esse resultado novamente. Então, não, é um número incerto. O número de alunos em uma classe é o mesmo exemplo da A, é uma quantitativa discreta, porque segue a mesma lógica do A, que é muito fácil a gente descobrir o número de pessoas, a gente pode contar no dedo mesmo assim. O número de erros tipográficos em um jornal, na letra F, né? É uma quantitativa discreta também, porque é possível contar os números tipográficos em um jornal, os erros tipográficos em um jornal, é possível ser contabilizado, e a gente não tem um problema quanto a ele, pois ele é um número inteiro e não fracionado, como exemplo de quantitativas contínuas. Na última, letra G, contas mensais de TV a cabo. Essa é uma situação que, como não foi muito explícita, pode ser tanto quantitativa discreta quanto contínua. Porque podemos pensar, a pessoa recebeu as contas de maio, junho e julho de TV a cabo. Então, podemos, se for nesse caso, é uma quantitativa discreta. Mas se formos contar conta mensal de TV a cabo em valor, por exemplo, a conta mensal da TV a cabo veio R$ 235,50. É um número quebrado, é um bom exemplo de quantitativa contínua. E com isso a gente encerra o exercício 3. Muito obrigado. E em seguida, a Beatriz e a Victoria vão explicar um pouquinho mais sobre o exercício 3 também, só que da lista 2. E é isso. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre calculando a média aritmética usando Python e como um valor extremo ele pode afetar a média aritmética. Então, para tentar demonstrar de uma forma mais simples, eu criei esse probleminha aqui para a gente usar como exemplo, que ele fala o seguinte: um professor foi calcular a média das notas de sua turma, mas ao digitar uma nota 10, acabou apertando um zero a mais e gerando uma média com uma nota 100. Como seria a média se o professor não tivesse errado a nota? Né? Então, vamos ver. Aqui, eu quero mostrar para vocês como a gente vai criar um código para a gente calcular essa média e o que significa cada um deles, né? Aqui eu usei, para fazer esse código, eu usei a média errada com o número 100. E aí a gente vai criando esse código, né? Então, a gente começa com import, né? Que você vai importar de alguma biblioteca. Algum lugar você vai retirar essas informações. Nesse caso, ele são dados estatísticos, né? A gente está trabalhando com estatística. Então, a gente vai importar dessa biblioteca. Logo em seguida, a gente tem data e alguns valores, né? O que é a data? Lembrando que o código em Python ele é todo em inglês. Então, é sempre a tradução para o português, né? Então, data são dados. E quais são esses dados? Esses dados que estão expostos aí, 6, 7, 5, né? Eles são as notas dos alunos. E aí tem lá o 100, que é onde o professor acabou errando, né? O N, ele é uma variável, assim como data, só que esse tem uma função diferente. Por quê? O N, ele vai significar len, data. O que é o len? O len, ele é o que vai me mostrar a quantidade de caracteres daquilo que eu quero. E o que é o que eu quero, que é o que está entre parênteses? É o data. Então, a função do N ali é me mostrar a quantidade de caracteres, de elementos que eu tenho em data, que é o que está acima dele. Logo em seguida, a gente já vem para a média, né? Então, aqui é o cálculo da média, que é a soma, sum, de data. Então, a soma de todos os valores que está em data, dividido por N, que é a quantidade de elementos que tem em data que a gente viu, né?
Aqui embaixo a gente tem print, né? Que é a média é alguma coisa, vírgula média. O print, ele é a saída de dados. Ele é o que eu quero que apareça no final de tudo isso, né? Eu monto um código para que ele apareça alguma coisa, e essa alguma coisa é o que eu seleciono em print. Então, aqui, eu escrevi, né? Eu queria que aparecesse. A média é o quê? Vírgula média. Esse média no final que eu coloquei é o média de cima, é o cálculo que a gente fez ali em cima, tá? Então, ali embaixo, a gente tem a média é 21,6666. E aí, que ele vai me mostrar a média, tá? Aqui a gente vai fazer uma análise dos valores extremos. O número 1, ele é um valor sem o valor extremo, ele é um cálculo sem o valor extremo, sem o 100, com a nota correta, a nota 10. A gente já aprendeu como funciona esse cálculo, esse código, e agora é o momento que a gente vai analisar o final, a média em si. A média do valor correto é 6,666. A média, número 2 aí, ele é a média com valor errado, a média com valor 100, que o resultado é 21,666. Então, assim, quando a gente tem um valor extremo em algum cálculo da média aritmética, ele acaba afetando diretamente, né, esse resultado. Porque ó, a gente viu que de uma média correta, que seria o 6, ele foi para 21. Então, assim, a função do valor extremo ali, ele vai ser afetar de forma direta a média aritmética e demonstrando valores discrepantes, né? Então, quando a gente fala dos valores extremos na média aritmética, a gente tem que eles são valores extremamente altos ou extremamente baixos. Nesse caso, a gente teve que foi um valor extremamente alto, né? Porque estava seguindo uma linha de 7, 5, 6, 7, né? E aí do nada foi para o 100, que aí acabou gerando aquela média muito mais alta. Eles influenciam grandemente a média aritmética, como a gente já analisou, e existe a possibilidade de quando esse valor ele é muito alto, muito extremo, a gente não utiliza ele no cálculo. A gente simplesmente deixa ele de lado e calcula a média sem a utilização dele, porque como ele muda de uma forma grande, né? Como ele muda muito o valor da média aritmética, é melhor não usar ele para que esse cálculo não seja tão afetado, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Então, gente, para a gente tirar a prova real do exercício feito pela Vitória utilizando a linguagem Python, a gente pode fazer o mesmo exercício à mão, porque ele é teoricamente simples, utilizando a fórmula da média aritmética. Então, pessoal, para tirar a prova real desse exercício feito pela Vitória, onde foi utilizado Python, a gente pode fazer a mesma continha à mão para ver se a programação realmente funcionou. Então, na situação problema, a gente tem as notas 6, 7, 5, 4, 8 e 10. E a gente vai utilizar a fórmula da média aritmética, que é essa aqui, que diz que a média é a divisão entre a soma dos elementos pelo número de elementos. Então, aqui na nossa situação problema vai ficar mais ou menos assim. A média vai ser igual 6 mais 7 mais 5 mais 4 mais 8 mais 10 dividido pelos 6 elementos. Tudo isso daqui vai ser igual a 40 dividido por 6. E essa divisão, a gente vai chegar no número aproximado de 6,66, para sempre 6, então a gente coloca um 7 e uns pontinhos aqui. E essa foi a média. Porém, o professor errou. E ao invés de usar o 10, ele apertou mais um 0 e usou o 100. Então, esse número em discrepância vai mudar todo o nosso cálculo. E dessa nova forma vai ficar desse jeito.
6 mais 7 mais 5 mais 4 mais 8 mais 100. Dividido por 6, porque o número de elementos não mudou, só o último elemento que mudou. Todo esse cálculo aqui vai dar 130. Dividido por 6 de novo. E com essa conta a gente chega de novo a uma dízima igual a 21,6 e para sempre 6, então vamos colocar um 7 para deixar aproximado. E aqui, um cálculo feito à mão nos provou que realmente a programação em linguagem Python deu exatamente os mesmos números. E aqui a gente pode notar de novo a discrepância quando a gente tem um número que está muito distante dos demais, um número extremo. E é isso.